Fala pessoal, você sabe quais são os fundamentos matemáticos necessários para você entender a estática? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações que depois da vinheta você saberá. Fala pessoal, a partir dessa aula a gente vai iniciar a nossa playlist de estática. Ao longo desse nosso curso de estática, a gente vai aprender a calcular uma resultante, a gente vai falar sobre o equilíbrio de um ponto material, o equilíbrio de um corpo extenso e a gente vai falar sobre centro de gravidade, tudo bem? Nessa primeira aula, a gente vai ver os fundamentos matemáticos para o estudo da estática, tá certo? Eu vou tentar ver nesse vídeo todo o aparato matemático que você vai precisar para você realmente entender a estática, tudo bem? E a gente vai iniciar com as chamadas relações métricas de um triângulo retângulo. Pessoal, não te esquece que um triângulo ele é chamado de retângulo quando um de seus ângulos vale 90 graus. Então, se você tem um triângulo, se um dos ângulos desse triângulo é de 90 graus, ele é chamado de um triângulo retângulo, certo? E olha, existe uma regra que diz o seguinte, que se você tem um triângulo, a soma dos ângulos internos desse triângulo, ele vale 180 graus, certo? Essa é uma regra que vale para qualquer triângulo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, essa soma tem que dar quanto? 180 graus, certo? E existe uma outra regra que diz o seguinte, o maior lado de um triângulo, ele sempre se opõe ao maior ângulo. Então, por exemplo, nesse triângulo aqui, qual é o maior ângulo? É de 90 graus. Esse lado que se opõe a esse ângulo aqui, que é o maior ângulo desse triângulo, representa também o maior lado, tá certo? Então, o maior lado de um triângulo, ele sempre se opõe ao maior ângulo desse triângulo. Tudo bem? E nesse caso aqui, ó, nesse meu triângulo, como o maior ângulo que eu tenho é o ângulo de 90 graus, o lado oposto a ele é o maior lado desse triângulo. E esse maior lado, ele é chamado de hipotenusa. Tudo bem? É claro que se você identifica a hipotenusa, os outros lados que sobram serão chamados de catetos. Tudo bem? Então, bora lá, pessoal. Em se tratando de um triângulo retângulo, a gente tem uma relação muito famosa, que é o chamado Teorema de Pitágoras. O que é que o Teorema de Pitágoras diz? Lembra aí. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma do quadrado de seus catetos. Nonato, essa relação vale para qualquer triângulo? Não. Só vale se o triângulo for um triângulo retângulo. Tá certo? Então, o que é que o Teorema de Pitágoras diz? Que o quadrado da hipotenusa ela vai ser igual à soma do quadrado de seus catetos. Tá certo? Além do Teorema de Pitágoras, eu também tenho as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Por exemplo, eu posso determinar o chamado seno do ângulo. Chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa. Como é que se calcula o seno de alfa? Para você calcular o seno de alfa, basta você pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, tá certo? Então, seno vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, daqui você tira que o seno de alfa vai ser
Então, nesse triângulo, quem é a hipotenusa? A representa a hipotenusa. E quem é o cateto oposto? Já está dizendo, oposto. O cateto oposto é o lado que é oposto ao ângulo considerado. Como eu estou considerando esse ângulo alfa, qual é o lado oposto a esse ângulo alfa? Esse lado B, esse cateto B. Como ele está oposto ao ângulo, ele é chamado de cateto oposto, tá certo? Então é isso aqui que a gente chama de seno. É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, certo? Além do seno, nós temos o cosseno de alfa. Para calcular o cosseno de alfa, basta você pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. Tudo bem? Nesse triângulo aqui, a gente já sabe que esse cara, ele representa a hipotenusa, esse cara representa o cateto oposto, então quer dizer que esse cateto que sobra, ele é chamado de cateto adjacente, né? A palavra adjacente vem da palavra adjacência, que quer dizer ao lado, ou seja, esse lado aqui é o lado que está adjacente ao lado do ângulo alfa. Tudo bem? Então, A é a hipotenusa, B é o cateto oposto e esse C é o chamado cateto adjacente. Então, nesse caso, o cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, que é C, dividido pela hipotenusa, que é o A. Tudo bem? Então, é dessa maneira que nesse triângulo você determina o cosseno de alfa, certo? E para você calcular a chamada tangente, então a tangente de alfa vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Então você percebe que na relação tangente a gente não envolve aí a hipotenusa, certo? Então no meu triângulo, quem é o cateto oposto? É B. Quem é o cateto adjacente? Que é esse lado C. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó, o teorema de Pitágoras e nós temos aqui as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Seno, cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Tudo bem? Eu acho que isso aqui não representa novidade para ninguém, certo? Bom, nós temos aqui uma tabela de valores, geralmente numa questão, onde você vai precisar desses ângulos, geralmente esses ângulos são dados na questão. Tudo bem? Mas bora lá. Seno de 30, ele vale meio. Então, seno de 30 é meio. Seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 vai ser a raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Bora para o cosseno agora. Cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 também vale a raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60 vale meio, né? Então você percebe que quando você calcula o cosseno, você pegou esses valores aqui e você apenas inverteu. Tudo bem? Isso é uma propriedade lá da trigonometria que provavelmente o seu professor de matemática já deve ter citado isso para você. Tudo bem? Bom, uma maneira de você calcular a tangente, você também pode calcular a tangente dessa maneira. Basta você pegar o seno e dividir pelo cosseno. Então, se você quer a tangente de 30, basta pegar o seno de 30 e dividir pelo cosseno de 30. Se você dividir esses dois valores, você vai encontrar a raiz de 3 sobre 3. Para calcular a tangente de 45, basta você dividir esses dois valores, né? Porque tangente é seno sobre cosseno. Então, tangente de 45
divide esses dois valores. Raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2, por isso que a tangente de 45 vale 1. Tudo bem? Para você calcular a tangente de 60, basta pegar o seno de 60 e dividir pelo cosseno de 60. E se você dividir esses dois valores aqui, a tangente de 60, ela vale raiz de 3. Tudo bem? Então, em se tratando de triângulo retângulo, para o nosso estudo da estática, isso aqui basta para você. Tudo bem? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print, para fazer seus estudos. Daqui a pouco eu volto com a chamada lei dos cossenos. Bom, vejamos agora a chamada lei dos cossenos. Enquanto aquelas relações que vimos anteriormente, elas só podem ser aplicadas no triângulo retângulo, essa lei que a gente vai ver agora, que é a chamada lei dos cossenos, ela pode ser usada em qualquer tipo de triângulo. Tudo bem? Então, bora lá. Nós temos aqui um triângulo qualquer, de lados A, B e C, chamar esse ângulo aqui de ângulo θ. Ora, como eu já sei trabalhar com o chamado triângulo retângulo, eu vou usar um artifício aqui, ó. Eu vou puxar uma perpendicular a essa base bem aqui, ó. Você sabe que essa perpendicular a essa base representa aí a altura desse triângulo. Tudo bem? E eu vou chamar esse comprimento daqui para cá, ó, de comprimento X. Tudo bem? Pergunta: quanto é que vale esse ângulo bem aqui, pessoal? Então veja. Perceba que todo esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 180. Ora, se todo esse ângulo é 180 e se esse pedaço aqui é θ, então quer dizer que esse ângulo aqui, ele vale 180 menos θ. Concorda comigo? Então veja, todo esse triângulo aqui, ó, aliás, todo esse ângulo aqui, ele vale 180. Se esse pedaço aqui é θ, então esse ângulo que sobra para cá é 180 menos θ, certo? Então veja, eu vou destacar esse triângulo aqui porque eu já sei trabalhar com ele, já que esse triângulo destacado aqui, ele é um triângulo retângulo. Tudo bem? Então bora lá. Nesse triângulo retângulo destacado aqui, ó, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então fica, no triângulo destacado, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma do quadrado de seus catetos, certo? Porque nesse triângulo destacado aqui, esse ângulo é 90 e o lado oposto a 90, que é a hipotenusa, é esse lado C. Tudo bem até aí? Bom, bora calcular agora o cosseno de 180 menos θ. A gente acabou de ver que cosseno representa o quê? O cateto adjacente pela hipotenusa. Nesse triângulo destacado, C é a hipotenusa, H é o cateto oposto ao ângulo, então X é o cateto adjacente. Então, cosseno é o cateto adjacente, que é X, pela hipotenusa, que vale C. Tudo bem, pessoal? Aqui tem que ter um pouco de paciência. De suas aulas de trigonometria, você deve ter estudado isso aqui, olha. Quanto é que vale o cosseno de 150? Bora lembrar das aulas de trigonometria. O cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2, certo? Bora calcular agora, o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Você sabe que o cosseno de um ângulo do segundo quadrante, 150 é um ângulo do segundo quadrante. O cosseno de um ângulo do segundo quadrante, ele é negativo, tá? Bom, acabamos de ver que o cosseno de 30, ele vale raiz de 3 sobre 2, certo? Se você olhar com carinho
para esses dois caras aqui, daqui o que é que você conclui? Você conclui que o cosseno de 150 vai ser igual a menos cosseno de 30. Concorda comigo? Por quê? Quanto é que vale o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Aí ficou cosseno de 150 menos raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Eu vou fazer uma jogada matemática aqui. Vê se você entende, olha. 150 é a mesma coisa que 180 menos 30. Concorda comigo? Porque 180 menos 30, quanto é que dá? 150. E isso vai ser igual a menos cosseno de 30. Você percebeu que aqui existe o 180, mas esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ó. Esses dois ângulos são iguais. Então quer dizer que se eu disser que esse ângulo aqui é θ, ó, 30 é θ. Eu estou dizendo que 30 é θ, ó. Então é fácil perceber que o cosseno de 180 menos θ, isso vai ser igual a menos cosseno θ, certo? Isso é uma relação que você conhece lá de suas aulas de trigonometria, certo? O cosseno de 180 menos θ vai ser igual a menos cosseno θ. Eu vou substituir aqui, ó. Bem aqui, onde aparece cosseno de 180 menos θ, isso vai dar menos cosseno de θ, que é igual a x sobre c. Jogando esse cara para cá, então o x vai ser igual a menos c multiplicado pelo cosseno de θ. Tudo bem até então? Certo? Agora veja que interessante, pessoal. Se eu pegar esse triângulo todo aqui, ó, se eu pegar esse triângulo todo aqui, todo o triângulo, ó, ele é um triângulo retângulo. Certo? Ele é um triângulo retângulo. Todo, cara, ó. Todo esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Então, nesse triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, nesse triângulo todo aqui, que é um triângulo retângulo, eu tenho o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma do quadrado de seus catetos. Só que nesse triângulo grande aqui, A é a hipotenusa, H é um dos catetos. O outro cateto, quanto é que ele vale? B mais X. Então esse cateto aqui vale B mais X. Então vai ficar B mais X e tudo isso elevado ao quadrado, certo? Aqui é uma questão de paciência, ó. Daqui você tira aqui A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais, pessoal, quadrado da soma. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Quadrado da soma o que é? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, bora lá? Quadrado da soma é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tudo bem? Eu vou arrumar isso aqui, ó. A ao quadrado é igual a H ao quadrado. Opa! Eu vou deixar aqui, ó, B ao quadrado mais H ao quadrado mais X ao quadrado mais 2 vezes B vezes X. Eu só fiz arrumar isso aqui, ó. Só fiz arrumar. Não altera nada, né? O B ao quadrado já tinha, tá aqui, ó. O H ao quadrado já tinha, tá aqui. O X ao quadrado já tinha, tá aqui, ó. E 2bx já tinha, tá bem aqui. Mas se você olhar com carinho para essa expressão, quem é esse cara bem aqui, ó? H ao quadrado mais X ao quadrado, quem é, ó? H ao quadrado mais X ao quadrado, quem é? C ao quadrado, ó. C ao quadrado. E esse X aqui, quanto é que ele vale? Menos C cosseno θ, ó. Vale menos C cosseno de θ.
Então daqui você tira aqui A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado mais com menos 2 vezes B vezes X. O X vale menos C cosseno de θ. Então vale menos C cosseno de θ, né? Eu fiz o jogo de sinal aqui, ó. Mais com menos dá menos. E isso aqui, gente, é uma relação que vale para qualquer tipo de triângulo. Enquanto o teorema de Pitágoras ele é restrito a triângulos retângulos, essa lei, que é a chamada lei dos cossenos, ela vale para qualquer triângulo, tá? Gente, eu fiz questão de fazer a dedução para você entender coisas que vêm lá adiante, que às vezes o aluno ele tem dúvida, tá? É claro que se você já sabe trabalhar com a lei dos cossenos, é claro que você esquece tudo isso aqui. Eu só quis mostrar da onde essa relação veio. Tudo bem? Então, eu vou me afastar do quadro para você dar o print, para fazer seus estudos. Daqui a pouco eu volto aprofundando um pouco mais sobre essa relação. Tudo bem? Bom, vamos aplicar agora a lei dos cossenos nesse triângulo. Pode perceber que esse triângulo não é um triângulo retângulo. Ele é um triângulo qualquer. Como eu te disse, o teorema de Pitágoras ele é aplicável no triângulo retângulo. Mas a lei dos cossenos ela pode ser aplicada em qualquer tipo de triângulo. Tudo bem? Bom, como é que se aplica a lei dos cossenos que a gente acabou de deduzir agora há pouco, né? Por exemplo, imagina que você queira determinar esse lado A. Você quer determinar esse lado A. Então você começa assim, ó. A ao quadrado. Esse é o lado que você quer determinar. Então A ao quadrado vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado. Parece Pitágoras, né? Mas não é, ó. A ao quadrado. Quais são os lados que sobraram? B e C. Então, A ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos lados que sobraram, que é B e C, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado. E aqui você segue. Menos 2 vezes os lados que sobraram. Como eu quero A, os lados que sobraram são B e C. Esses são os lados que sobraram. Multiplicado pelo cosseno do ângulo. Mas que ângulo? O ângulo formado pelos lados que sobraram. Se eu quero A, lados que sobraram B e C, qual é o ângulo entre eles? Alfa. Então aqui fica cosseno de alfa. Esse ângulo que aparece aqui é o ângulo entre os lados que sobraram. Se eu quero A, os lados que sobraram foram B e C, o ângulo entre eles vale alfa. Entendeu como é que se aplica? Bora ver se você entendeu mesmo. Eu quero determinar agora esse lado B. Como é que fica? B ao quadrado é o lado que eu quero, certo? Soma dos quadrados dos lados que sobraram. Se eu quero B, lados que sobraram, A e C. Então, A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes os lados que sobraram. Se eu quero B, lados que sobraram, A e C. A e C, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Que ângulo? Ângulo formado pelos lados que sobraram. Se eu quero B, lados que sobraram, A e C, qual é o ângulo? Beta. Comparada? E se eu quisesse esse lado C? Vai. C ao quadrado igual a soma dos quadrados dos lados que sobraram. Se eu quero C, lados que sobraram, A e B. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes os lados que sobraram. Se eu quero C, lados que sobraram, A e B. Então, aqui vai ficar A vezes B, multiplicado pelo cosseno do ângulo formado pelos lados que sobraram. Lados que sobraram, B e A. Qual é o ângulo? Gama. Então, aqui vai ficar o cosseno de gama. Pronto.
Isso aqui é uma relação que vale para qualquer tipo de triângulo. Agora, um fato interessante. Bora pegar de novo aqui o triângulo retângulo. Aqui 90, aqui A, aqui B e aqui C. Bora aplicar nesse cara aí o teorema de Pitágoras. Aliás, bora aplicar a lei dos cossenos. Então, bora determinar esse lado A. Como é que ficaria? Para determinar esse lado A, usando a lei dos cossenos, ficaria assim, ó. A ao quadrado é igual. Lados que sobraram, B e C. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes os lados que sobraram. Se eu quero A, lados que sobraram, B e C, 2 vezes B vezes C, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre os lados que sobraram. Quero A, lados que sobraram, B e C, qual é o ângulo? 90. De suas aulas de trigonometria, quanto é que vale o cosseno de 90? 0. Então quer dizer que B vezes C, 2 vezes B vezes C vezes 0, tudo isso aqui vai dar 0. O que é que sobrou? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que já era de se esperar. Teorema de Pitágoras, porque esse triângulo é um triângulo retângulo. Deu para entender? Deu para entender? Então, na verdade, a lei geral é essa. O teorema de Pitágoras é um caso particular dessa lei. É um caso particular de quando o triângulo ele é um triângulo retângulo. Tudo bem, pessoal? Certo? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print, para fazer seus estudos. Daqui a pouco eu volto com a chamada lei dos senos. Bom, vejamos agora a chamada lei dos senos. Tá? Da mesma maneira, nós temos aqui um triângulo qualquer. Nesse triângulo qualquer, você já sabe aplicar a lei dos cossenos. Então, partindo desse triângulo, eu vou deduzir a lei dos senos. Bom, eu vou traçar aqui a altura desse triângulo. Você sabe que a altura é aquele segmento de reta que, partindo de um vértice, é perpendicular ao lado oposto a ele. Então, isso aqui é a altura desse triângulo. Tudo bem? Perceba que eu fiquei com 2 triângulos retângulos, ó. Pode perceber. Nós ficamos aqui com 2 triângulos retângulos. Concorda? Nesse primeiro triângulo aqui, eu vou aplicar o seno. Então fica assim, olha. Seno de gama vai ser igual. Seno de gama vai ser o cateto oposto, que é o H. Pela hipotenusa desse primeiro triângulo, a hipotenusa vale B. Então daqui você tira aqui H vai ser igual a B multiplicado pelo seno de gama. Tudo bem? Eu vou aplicar o seno de beta. Não te esquece que esse triângulo aqui, ó, ele também é um triângulo retângulo. Então, daqui você tira que o seno de beta vai ser igual ao cateto oposto a beta, que é H, pela hipotenusa. Nesse triângulo retângulo aqui, ó, a hipotenusa é o lado C. Então, se você jogar para cá, daqui você tira que H vai ser igual a C sobre o seno de beta. Sobre não, vezes o seno de beta. Tudo bem? Ó, aqui aparece H, aqui aparece H. Se aqui aparece H e aqui aparece H, eu posso igualar essas duas expressões. Então aqui você tira que B, seno de gama, vai ser igual a C multiplicado pelo seno de beta. Tudo bem? Eu posso arrumar essa igualdade. Arrumando essa igualdade, como é que fica? B sobre seno de beta, que vai ser igual a C sobre seno de gama. Concorda comigo? Porque se isso aqui é uma proporção
E se eu multiplicar cruzado, ó, se eu multiplicar cruzado, eu volto a ter o que eu tinha. Pode tentar, ó. Se você multiplicar cruzado, você volta a ter o que você tinha, ó. B seno gama igual a C seno beta. Tudo bem? Certo? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou traçar a outra altura desse triângulo. Tá aqui, ó. Essa altura bem aqui. Para ser a altura, partindo de um vértice, né? Você traça uma reta que partindo de um vértice forma 90 graus com o lado oposto. Isso aqui é uma altura. Chama essa altura aqui de a galinha. Certo? Isso aqui é um triângulo retângulo, isso aqui é um triângulo retângulo. Ó, são dois triângulos retângulos. Certo? Vamos aplicar de novo. Seno de beta. Bora lá. Seno de beta vai ser o cateto oposto a beta, que é a galinha, pela hipotenusa, né? A hipotenusa desse triângulo aqui é que fica oposta a 90 graus. Quanto é que vale? A. Joga esse cara para cá, multiplicando. Então, daqui você tira aqui. A galinha vai ser igual a A multiplicado pelo seno de beta. Tudo bem? Nesse triângulo aqui, que também é um triângulo retângulo, vamos calcular o seno de alfa. Seno de alfa vai ser igual ao cateto oposto, que é a galinha, pela hipotenusa. A hipotenusa desse triângulo que fica oposto a 90 graus, quem é? B. Então, daqui você tira que a galinha é igual a B multiplicado pelo seno de alfa. Da mesma maneira, ó, aqui aparece a galinha, aqui aparece a galinha. Ó. Esse valor aqui não é o mesmo para os dois? O que é que eu posso fazer? Igualar os dois. Igualando, como é que fica? A seno de beta vai ser igual a B multiplicado pelo seno de alfa. Então, aqui você tira, vou arrumar isso aqui, A sobre seno de alfa, que é igual a B multiplicado pelo seno de beta. Concorda? Porque se isso aqui é uma proporção, e se você multiplicar cruzado, volta a ser o que era. Ó. Pode tentar. Se você multiplicar cruzado, como é que fica? A vezes seno beta, ó, igual a B vezes seno alfa. Tudo bem? Agora, olhe com carinho para essas duas expressões. Ó. O que é que aparece aqui? B seno beta. O que é que aparece aqui? B seno beta. Certo? Se aqui aparece B seno beta, se aqui aparece B sobre seno beta, então daqui você tira aqui A sobre, ó, A, vou apagar isso aqui para não te confundir, A sobre seno alfa, que é igual a B sobre seno beta, que é igual a C sobre seno gama. Tudo bem? O que é que você fez? Você pega o lado e divide pelo seno do ângulo oposto, esse lado, ó. A sobre o seno do ângulo oposto, que é alfa, que é igual a B sobre o seno do ângulo oposto, que é beta, que é igual a C sobre o seno do ângulo oposto, que é o gama. Essa é a lei dos cossenos. Tudo bem, pessoal? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print, para fazer seus estudos. Daqui a pouco eu volto com mais uma informação para você. Bom, vejamos aqui algumas observações que você também vai precisar no seu estudo de estática, tá? São observações finais para quando você pegar uma questão de estática, você não ficar voando na matemática que aparece lá.
Tudo bem? Olha, a gente já deduziu essa expressão, olha. Nós vimos que o cosseno de 180 menos θ, isso vai ser igual a menos cosseno θ. Lembra que fizemos essa dedução? Certo? Isso aqui em trigonometria é chamado de redução do segundo para o primeiro quadrante. Certo? A gente sabe que o cosseno de qualquer ângulo no segundo quadrante, esse cosseno será negativo. Na prática, como é que você aplica isso? O cara pergunta para ti numa questão, qual é o cosseno de 120? Olha, 120 é um ângulo do segundo quadrante. Poxa, você não sabe quanto é o cosseno de 120, né? Mas você conhece aquela tabela de valores. Aí você pensa assim, cosseno de 120. 120, quanto é que falta para 180? 60. Então quer dizer que o cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60 com sinal negativo na frente. Como o cosseno de 60 é meio, então o cosseno de 120 é menos meio. Tudo bem? A gente sabe que o seno no segundo quadrante, ele é positivo. Então, a gente também tem essa relação para o seno. Seno de 180 menos θ, isso vai ser igual ao seno de θ, né? Nota que a expressão é parecida, com exceção do que o sinal aqui é positivo, porque o seno no segundo quadrante, ele é positivo. O cara te pergunta assim numa questão, quanto é que vale o seno de 150? Aí você, seno de 150. 150 é um ângulo do segundo quadrante, certo? Então, o seno de 150, 150 quanto é que falta para 180? 30. Então, o seno de 150 é igual ao seno de 30, que é meio. Não esquecendo que o seno no segundo quadrante, ele é positivo. Tudo bem? Uma outra relação que a gente vai precisar muito na estática é essa aqui, olha. Por exemplo, quanto é que vale o seno de 30? Ora, todo mundo sabe que seno de 30 é meio. Seno de 30 é meio. Mas a gente sabe também que o cosseno de 60 também é meio. Tudo bem? Então daqui você conclui o quê? Que o seno de 30 é igual ao seno, é igual ao cosseno de 60. Seno de 30 é meio, cosseno de 60 é meio. Então, seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Ora, você sabe que 30 é a mesma coisa que 90 menos 60. Concorda? Porque 90 menos 60 é 30. Isso é igual ao cosseno de 60. Tudo bem? Então, veja. Se eu chamar esse ângulo aqui de θ, pode perceber que aqui também é θ. Eu estou dizendo que θ é 60 graus. Então, daqui você tira que o seno de 90 menos θ vai ser igual ao cosseno de θ. Essa é uma relação que você usa muito dentro da estática. Agora, essa relação só vale quando a soma dos ângulos é de 90 graus. Por exemplo, eu não sei quanto é que vale o seno de 20 graus, mas eu sei que o seno de 20 graus é igual ao cosseno de 70 graus. Por quê? Porque 20 mais 70 é 90. Essa relação só vale quando a soma dos ângulos é de 90 graus. Da mesma maneira, o cosseno de 90 menos θ, isso vai ser igual ao seno de θ, certo? Isso também é uma relação que você vai usar muito dentro da estática. Não esquecendo que isso aqui só vale quando a soma dos ângulos é de 90 graus, certo? Pessoal, o terreno ele ficou preparado para você estudar estática. Nos próximos vídeos, a gente já pode entrar direto na estática, porque a gente já tem todo o fundamento dela, certo? No meu blog,
Está aqui o endereço do meu blog. Eu vou colocar uma lista de exercícios falando de tudo que acabamos de ver. Tudo bem, pessoal? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print, para fazer seus estudos e a gente volta num próximo vídeo, já entrando, mergulhando direto dentro da estática. Um grande beijo.